Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou a professora Maíra, sou engenheira de alimentos, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, e agora eu estou terminando uma graduação em nutrição. E hoje a gente vai falar sobre diabetes mellitus, especificamente sobre a diabetes tipo 2, né, a DM2. E para começar a falar, a gente não pode esquecer, né, que diabetes tipo 2, junto com obesidade e a hipertensão, são os fatores de risco mais importantes para doenças cardiovasculares e, consequentemente, elas, juntamente com essas doenças cardiovasculares, são as causas mais comuns de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, certo? Então, vamos começar falando a importância da gente entender efetivamente a doença, né, e saber quais os fatores de risco mais relativos quando a gente pensa em mortalidade. Então, para a gente ver aqui, principalmente, quando a gente fala de fatores de risco, né, para diabetes, a gente sempre tem que estar pensando na obesidade, porque é o principal fator de risco. Se a gente olhar esse gráfico aí, a gente pode ver que o índice de massa corporal elevado, IMC maior ou igual que 25, que é a obesidade, né? Acima de sobrepeso, obesidade, é o fator indiscutivelmente principal para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, certo? Então ele é o mais importante e o que mais a gente tem que pensar, né? E ele é um fator controlável, né? De certa forma. Então, o que a gente pensar em relação a essa doença. Outros fatores de risco importantes são a baixa atividade física, dieta pobre em grãos e outros mais, né? Mas a gente vai falar especificamente da DM2. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que isso aqui é um dado sobre adultos, tá? Falando de adultos, mas que desde 2006, um intervalo de 2006 para 2018, a prevalência de sobrepeso saiu de 47,5% para 57,5%, 57,8% dos homens, né, com sobrepeso, isso é como dado brasileiro. E em 2006 tinha 38, cerca de 38% das mulheres tinham sobrepeso. Em 2018, quase 54% das mulheres já tinham sobrepeso, né? Quando a gente fala em obesidade, saiu de mais ou menos 12 os dois para mais ou menos 19, né? 18 e 20 mulheres e homens obesos. Então, quase dobrou o número, por pouco dobrava o número de sobrepeso, ou de obesidade masculina e feminina no Brasil. Então, é uma coisa muito séria e que a gente precisa entender que esse aumento, né, indiscriminável assim, de obesidade, o que acarreta. Se a gente pensa também em crianças e a população de pré-adolescente e adolescente, a gente vê também que tanto o sobrepeso quanto a obesidade aumentaram muito no mesmo período, certo? Então, ó, em 2000 esses dados são de 2008 e 2009, né? Então é um dado mais antigo, então esse número com certeza ele já aumentou. Mas a gente pode observar que das crianças, principalmente, que é o gráfico da esquerda, na década de 70, né, 10% das crianças tinham sobrepeso. Em 2019, já 30 e quase 35% das crianças tinham sobrepeso. Em relação à obesidade, também aumentou muito, né, de 3% das crianças de 5 a 9 anos tinham obesidade. Em 2009 foi para 16%, né? Falando de meninos. As meninas também houve um aumento, né? De sobrepeso e obesidade, e bem como a população de 10 a 19 anos. Então, é um gráfico que a gente precisa ter
muita atenção e pensar muito a respeito, porque criança e adolescente de hoje é um adulto de amanhã, né? Então, se desde criança a obesidade e o sobrepeso já estão na vida dessa criança, com certeza ele vai ser um adulto com maiores consequências desse alto peso. Bom, aqui é uma estimativa, né, que também é um dado de 2019, que é uma estimativa que em 2045, aqui na América do Sul e na América Central, haverá um aumento de mais de 50% do número de pessoas com diabetes, né? E aí quando a gente fala aqui, se for falar diabetes, mas a gente sabe que a DM2 é cerca de 90% do total de casos é de diabetes tipo 2, certo? Isso também é dado, né, dessa mesma pesquisa de 2019, mostrando que o percentual de pessoas que consomem o que é indicado de frutas e verduras diariamente, como rotina, é baixo, né? Cerca de 18% de homens e 27% das mulheres consomem a quantidade que é recomendada de frutas e verduras. Em relação à atividade física, né, um dado de 2018, na verdade, né? Homens, 45% dos homens e 32% das mulheres fazem atividade física frequentemente. E a gente vai falar um pouco dessa atividade física, tá? Da importância. E do que as mulheres, que as pessoas mais morrem no Brasil, na década de 90, diabetes estava lá, décimo primeiro lugar, né? E em 2019 ela subiu para terceiro lugar no ranking de mais mortes no Brasil. Então, gente, tudo isso, essa introdução péssima aí, né? Triste, é para a gente pensar na importância que tem a gente entender a doença, né? E saber o que acontece no organismo e saber que alguns dos fatores de risco para que chegue nessa doença são altamente controláveis, né? Bom, em 2019, aproximadamente 4 milhões de mortes entre adultos de 20 a 79 anos foram atribuídos ao diabetes. Gente, mais de 4 milhões de mortes, né? Só em 2019. Entre os fatores de risco que a gente consegue modificar, né? Porque a gente consegue diminuir esse fator de risco, ou a gente consegue interferir nesse fator de risco de uma forma muito significativa, a gente tem que pensar que a alimentação saudável como rotina, como parte da nossa vida, desempenha um papel excelente e eficaz na prevenção, tanto na prevenção quanto na melhoria das complicações do diabetes, né? A gente vai falar um pouco da época do diagnóstico, que essa diabetes já está sendo desenvolvida pelo menos uma década antes. Então, sim, alimentação saudável e outras, né, hábitos saudáveis são fatores que têm um papel definitivo na prevenção e também na melhoria dessas complicações. Mas o que é diabetes? Né? O objetivo dessa aula é a gente entender efetivamente o que acontece no nosso organismo, né? Porque eu sou defensora de que quando a gente entende realmente contra quem a gente está lutando, né? Nosso trabalho torna-se mais leve, né? Porque a gente tem isso até a neurociência explica isso, né? Porque a gente dá um comando para o nosso cérebro que a gente não sabe qual é o objetivo desse comando, o nosso cérebro vai trabalhar contra, né? A gente não vai ter motivação para poder desenvolver essa tarefa. Mas quando a gente entende efetivamente o que acontece, né? A gente consegue lutar ou ter mais motivação a realizar alguma modificação na nossa vida. Então, o que é diabetes, né? Então, é uma doença endócrina, né, caracterizada pelo aumento das taxas de glicose no sangue, né, que é isso que todo mundo sabe. Então, de onde que decorre? E aí a gente está falando dos dois tipos. Então, de onde que decorre? Primeiro, ou da falta de insulina, né, no caso da DM1, da diabetes tipo 1,
ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos nos tecidos alvos. E quais que são os tecidos alvos da insulina? Então, basicamente, as células musculares e as células de gordura. Então, só daí a gente pode entender que célula de gordura tem um papel fundamental na ação da insulina, certo? E aonde que acontece esse problema? Primeiro, a gente tem que saber que esse problema ocorre que não é órgão, né? Uma glândula que chama pâncreas, né? Que está em destaque aí nessa figura. O pâncreas está bem próximo do nosso estômago, intestino ali. E o pâncreas é uma glândula que tem uma atividade mista, assim. Ele tem uma atividade tanto exócrina quanto endócrina, né? E que atividades são essas? Então, a parte exócrina do pâncreas é responsável pela produção de enzimas digestivas. É as enzimas que vão degradar os nutrientes mesmo que a gente come, né? Quando a gente come o alimento, o que acontece? As enzimas quebram, né? Esses alimentos para a gente conseguir absorver os nutrientes desses alimentos. Então, as enzimas digestivas têm um papel fundamental nessa quebra desses nutrientes para a gente absorver. Então, o pâncreas, ele produz essas enzimas e ele libera essas enzimas diretamente no nosso intestino delgado, tá? A parte endócrina do pâncreas, essa parte endócrina é responsável pela produção dos hormônios, né? O pâncreas produz insulina, glucagon e somatostatina. Dei uma engasgada. Então, a parte endócrina é referente à produção de hormônios, né? Então, o pâncreas produz esses hormônios e libera diretamente na corrente sanguínea. Então, insulina, glucagon e somatostatina, né? Tem outras coisas que acontecem no pâncreas, mas esses são os hormônios principais. Então, aqui tem uma fotinha maior, né, do pâncreas e a gente consegue enxergar aí. Então, de cima tá o intestino, o estômago, tá vendo? Uma parte do estômago tá meio que apoiado no pâncreas, e aí vem o duodeno e o início do intestino. Então, se a gente observar mais para dentro do pâncreas, a gente vai ver as ilhotas de Langerhans, né? Que são os componentes importantes onde são produzidos os hormônios e as enzimas digestivas, tá? Então, nessas ilhotas de Langerhans, é onde tudo acontece. Então, se a gente olhar, aí a gente está olhando mais para dentro de uma ilhota daquela de Langerhans e a gente vai entender que na parte mais externa das ilhotas, né, estão situadas as células exócrinas, que são aquelas que produzem as enzimas digestivas. E se a gente olhar mais no interior, a gente vai ver as células que produzem aqueles hormônios que a gente falou. Então, a gente tem as células delta, que está aí de verde, então elas são um componente menor, né? Que produzem a somatostatina. As células alfa, que está aí de rosa, que produzem o glucagon. E as células beta, gente, que são todas essas. A gente pode ver que proporcionalmente a gente tem mais célula beta do que alfa e delta, e essas células beta que são as produtoras de insulina, tá? Então, dá para ver que ele está produzindo insulina e essa insulina está sendo despejada, né, na nossa corrente sanguínea. Então, é importante a gente entender que quando uma pessoa tem diabetes, o único problema que o pâncreas tem é em relação à insulina, ou seja, o único problema que ele tem são nas células beta, tá? Ou seja, eu não tenho problema na somatostatina, no glucagon e muito menos nas enzimas digestivas. Tá tudo organizado, tá? Nada é afetado. A única coisa que acontece é nas células beta, o problema nas células beta. Porque a gente escuta às vezes falando, ai, meu pâncreas está prejudicado, meu pâncreas não está funcionando. Não, uma parte muito importante, com certeza, do seu pâncreas não está funcionando.
mas é só em relação à insulina, tá? Todos os outros, as outras funções do pâncreas estão resguardadas. Então, como que acontece esse problema aí da diabetes, né? Então, aqui tem um esquema muito interessante que vai acontecer o seguinte, gente. Como que acontece no nosso organismo, assim? O que está acontecendo? A gente se alimentou, certo? Então, esses alimentos estão sendo quebrados e a gente vai e lá o organismo vai começar a aproveitar esses nutrientes, certo? Então, esses nutrientes são transportados para corrente sanguínea e na corrente a partir da corrente sanguínea que esses nutrientes vão ser distribuídos para onde eles forem necessários, tá? Os tecidos-alvo da insulina são o tecido muscular e as células de gordura, certo? Então, basicamente, a insulina é voltada para esses tecidos, certo? Então, o que acontece? Vamos supor que meu alimento que eu quebrei, acabei de comer, que eu adoro, uma banoffee, cheia de açúcar. Então, essa glicose, esse açúcar, né, que foi quebrado, né, então a fórmula inicial de açúcar era sacarose, foi quebrado em glicose, e essa glicose saiu do nosso estômago e foi para a nossa corrente sanguínea. Essa glicose, gente, ela vai alimentar, né, vai servir de energia, porque glicose é energia, por isso que a gente não pode fazer, abolir o carboidrato da nossa vida, né, assim, indiscriminavelmente. A glicose, ela é energia, então ela precisa ir para várias células, certo? Para vários lugares. Então, o que que acontece? É como se. E aí ela precisa entrar na célula, correto? Ela precisa entrar nas células, principalmente as musculares e de gordura. Gente, e assim, não existe um lugar, né? Eu tenho célula muscular e de gordura por todo o nosso corpo, né? A gente tem por todo o nosso corpo, a gente tem célula muscular e célula de gordura. E aí o que que acontece? Ela precisa entrar nessa célula, sair da corrente sanguínea e entrar nessa célula. E aí existe um sistema tipo chave e fechadura para essa insulina entrar, para essa glicose entrar, desculpa, essa insulina, para essa glicose entrar na célula. Desculpa. Então, o que que acontece? A insulina está lá, é secretada também na corrente sanguínea, a glicose já está lá nadando, né? Maravilhosa. E o que que acontece? Não é a insulina que vai pegar lá na corrente sanguínea e fazer alguma coisa com ela, não, tá? O que acontece é como se fosse a insulina fosse a chave da fechadura que abre a porta que a glicose entra. Captaram? Então, de novo, a insulina é a chave que abre a porta de entrada da insulina na célula, da glicose na célula. A insulina é a chave que abre a porta de entrada que a glicose entra na célula, certo? Então, aí nesse esquema a gente está vendo o seguinte, tá vendo? Existe um receptor da insulina e existe o transportador de glicose. A glicose está lá bonitinha e essas bolinhas vermelhas, né? Finge que isso aí é a corrente sanguínea. A insulina chega, que ela é a chave, ela chega, acopla no receptor de insulina e automaticamente a portinha se abre para a glicose entrar, certo? É isso que acontece. Então, imagina que eu tenho a minha insulina e a minha glicose precisam ser compatíveis, né? Então, eu tenho uma chave, uma porta e uma glicose. Então, a minha chave abre a porta que entrou a glicose. Então, se eu deixo de ter, ou se eu tenho muita quantidade de glicose, né? Eu tô comendo muito, não tô secretando tanta insulina. O que que vai acontecer? Vai começar a sobrar glicose. Eu não vou conseguir fazer com que essa glicose entre na minha célula, porque não, acabou a chave. Eu não tenho chave mais, então não abre a porta, a glicose vai permanecer na corrente sanguínea. Então, por isso que quando tem muita glicose na nossa corrente sanguínea, a gente fala que nossa glicemia está alta, que a gente mede pelo sangue. Então, acabou a chave, a glicose não entra mais na minha célula. Então, quando a gente fala especificamente de diabetes tipo 2, acontecem duas coisas. Duas coisas podem acontecer, né?
Então, primeiro, eu tenho uma resistência à ação da insulina, certo? E eu tenho uma incapacidade das células beta em manter uma secreção adequada de insulina, certo? Então, tenho resistência, né? E o que pode acontecer nessa resistência a gente vai ver, mas ao mesmo tempo eu vou começar a ter uma incapacidade dessas células em manter essa secreção adequada. Quando a pessoa fala assim, você está com resistência à insulina, né? Normalmente as pessoas falam assim, você não está com diabetes, mas você já está com resistência à insulina. A resistência à insulina é uma normalidade primária e precoce da diabetes tipo 2, certo? O que acontece? O indivíduo produz a insulina. A minha célula beta está funcionando, ela está secretando insulina. Mas a insulina tem dificuldade em se ligar ao seu devido receptor, tá? E aí, gente, quando ela tem essa dificuldade de ligar, um dos problemas, e a gente vai ver uma imagem que vai ilustrar isso bem, é a obesidade. É como se a minha célula, né? Lembra que a célula de gordura tecido-alvo? A célula de gordura com adipócito, ele, quando eu engordo, ele cresce. Quando eu emagreço, ele diminui. Quando a gente engorda, não são produzidas novas células, né? Na idade adulta, não são produzidas novas células de gordura. O que acontece quando a gente engorda é que as células que a gente tem, elas incham. Se a gente emagrece, elas voltam. Se a gente engorda, elas incham. Então, se a gente olhar para a célula, quando ela cresceu, que ela engordou, né, que o sujeito engordou, as coisas vão ficar meio disformes, né, um pouco fora do lugar, um pouco complicado. E aí que acontece a resistência à insulina. A insulina tem dificuldade de entrar lá na porta, de entrar na fechadura. Ela não consegue, não cabe mais. Nesse momento da resistência à ação da insulina, que é antes de eu ter diabetes tipo 2, acontece um período de hiperinsulinemia. O que significa isso? A minha célula está com muita dificuldade de entrar, de abrir lá a portinha para a glicose entrar, né? Se ela está com muita dificuldade, inicialmente meu pâncreas vai começar a secretar muito mais insulina para poder tentar resolver esse problema. Porque ele pensa assim, gente, tá cheio de glicose no meu sangue, então eu preciso tirar, eu preciso socar essa glicose na minha célula. Então manda mais insulina para poder resolver esse problema. Só que o problema nem é a falta de insulina, percebe? O problema é que a insulina não está enfiando mais na fechadura para abrir a porta. Então, mas por um breve tempo, assim, por um tempo, ocorre essa hiperinsulinemia, que é esse aumento de secreção. Então, o pâncreas vai falando assim: vamos secretar, vamos secretar, vamos secretar, vamos secretar, para poder resolver esse problema, que na verdade não é a solução, tá? Então, mais um desenho que mostra aí, tá vendo? O indivíduo produziu insulina, mas a insulina tem dificuldade de se ligar ao seu receptor. Então, lá está à esquerda o receptor de insulina e à direita a porta que abriu a partir do momento que ele chegou lá se ligou ao receptor. Abriu a porta, a glicose entrou na célula. Então, as pessoas saudáveis, tá vendo? O pâncreas secreta insulina, tem um receptor de insulina, chegou a insulina no receptor, abriu a porta, a célula captou a glicose. No indivíduo com diabetes, a glicose não entra nas células. Se sobrou glicose, não entrou nas células, o que acontece? A glicemia do sangue sobe. Então, por que acontece? Um dos porquês que essa dificuldade de se ligar ao receptor é o excesso de gordura corporal. Então, o que acontece? Como eu falei, como a célula cresceu, ela está num tamanho muito superior que é o tamanho normal. E aí, devido a esse tamanho maior, a insulina vai ter dificuldade de achar ou de encaixar no receptor, tá? Então, esse excesso de gordura corporal é considerado um potente inibidor da ação da insulina. E aí, acaba que reduz o transporte de glicose para dentro das células, tá? Então,
que mais acontece, né? O que mais acontece quando o tecido adiposo está maior do que o normal? Outras coisas acontecem, né? Então, por exemplo, quando tá essas células adipostas disformes, né, ou maiores, diminui a produção de adiponectina, que a adiponectina é o que sensibiliza a ação da insulina, ou seja, ela faz ela funcionar, né, faz ela cumprir o papel dela. Então, se eu diminuo a quantidade de adiponectina, eu pioro essa sensibilidade, então a insulina vai ter mais dificuldade. Com o aumento do tecido adiposo, eu tenho um aumento da leptina. A leptina regula o apetite, né? E o gasto energético. Então, se eu tenho um aumento da leptina, eu tenho uma desregulação do apetite. E aí a gente consegue explicar isso pela neurociência, né? Então, quanto mais eu tenho vontade de comer, quanto mais eu como, mais eu mostro que esse alimento é importante para mim. Meu cérebro entende que esse alimento é importante para mim, porque eu como ele muito. Então, ele libera dopamina e eu tenho mais motivação de comer esse alimento. Então, quanto mais eu como, mais eu vou ter vontade de comer, tá? Também aumenta a resistina. Resistina aumenta a resistência à insulina. Então, se eu tenho mais resistina, eu tenho mais resistência à insulina, que não é bom, né? É, eu aumento a interleucina 6, né? Que inclusive é um fator considerado carcinogênico, essa interleucina 6. E ela, por si só, ela reduz a sensibilidade à insulina, né? E se aí eu aumentei, eu também tenho um problema nessa sensibilidade. Acontece também um aumento do TNF-alfa, que também é um fator carcinogênico. Esse TNF-alfa reduz a captação de glicose e sensibilidade à insulina. Então, se ele aumenta, é que assim, o equilíbrio é o legal. Aquela quantidade que deveria existir é a quantidade segura, né? Que foi programado, nosso organismo foi programado para ter. Se eu aumento todos esses fatores, ao invés deles trabalharem a favor da gente, eles começam a trabalhar contra, né? E esse trabalhar contra que o excesso deles podem ter, eles passam a ter uma função carcinogênica no nosso organismo, tá? E ele diminui também a interleucina 10, tá? E a interleucina 10 é maravilhosa porque ela é uma citocina anti-inflamatória, né? Ou seja, eu diminuí esse fator anti-inflamatório também, né? E aí, gente, ou seja, um tecido adiposo maior do que o normal, ele desregula várias funções metabólicas do organismo. Então aqui, ó, é como se a esquerda tivesse um tecido adiposo normal e a direita eu tenho um tecido adiposo obeso. Então, por ele estar diferente, além da parte conformacional, que é em relação à recepção da insulina, eu tenho vários desses fatores hormonais e metabólicos que são modificados quando ele está bem acima do tamanho, tá? Então, gente, quando a gente apresenta já a diabetes tipo 2 clinicamente, a função beta-celular já está reduzida a 50% no momento do diagnóstico. Ou seja, as minhas células beta já está comprometida em 50% na produção, né, da minha insulina. Então, ela já está trabalhando mal. Só que existem estudos que falam que essa perda da função, ela começou pelo menos 10 anos antes do diagnóstico. Por isso que eu falei lá no início a questão da prevenção, que a alimentação saudável, exercício físico podem atuar como uma prevenção. E isso, por exemplo, quando a gente pensa assim, os meus pais são diabéticos, então eu já tenho geneticamente a predisposição. Então eu vou trabalhar a favor de mim, né? Então eu vou cuidar muito antes. Exercício físico, alimentação, tudo isso vai atrasar todo esse diagnóstico genético e, inclusive, pode diminuir demais a probabilidade ou retardar muito esse diagnóstico, né? Então, e outra coisa que a gente tem que pensar é que a hiperglicemia vai ocorrer
gradualmente de uma forma não grave, né? Então, assim, minha glicemia era 80, aí depois passa 82, passa 84, e como a gente fala, o limite é 100, a gente tá sempre, não, eu tô no limite, mas não percebe esse aumento gradual, né? Então, ele não tem esse aumento, não é suficiente para a gente observar um sintoma clássico do diabetes, né? Mas a gente pode conseguir ver que está acontecendo um aumento. Além disso, a gente tem que saber que a diabetes tipo 2 também tem uma relação bem íntima com a deficiência de alguns nutrientes, como vanádio, cromo, zinco, vitamina D. E aí está a importância da gente ter sempre esses exames em dia, né? Porque às vezes o simples controle, né, desses micronutrientes, né, desses nutrientes, a gente consegue dar um equilíbrio mais saudável para o organismo, ajudando também o funcionamento metabólico do nosso organismo. E aí a gente tem que entender que a diabetes, gente, não é somente uma doença que não tem. Fala assim, nossa, minha vida acabou, tenho diabetes. Não, gente. A diabetes é uma mudança de consciência. A partir do momento que a gente tem ou que a gente está caminhando para uma diabetes, a gente precisa entender que a gente precisa mudar a forma que a gente está caminhando, né? A gente precisa mudar a forma que a gente relaciona alimento e ambiente com o nosso corpo, né? Isso precisa deixar muito claro. Eu costumo dizer que a parte da cura é o desejo de se curar, né? Porque quando eu tenho, não, eu quero, eu me submeto a determinadas tarefas, né, individuais, para eu trabalhar a favor dessa cura, né? A gente precisa pensar, e está muito claro, né, na nossa mente, que, primeiro, dificilmente vai colocar diabetes no atestado de óbito, embora muito a gente saiba e entenda a importância que tem né, o problema que a diabetes representa no mundo. A diabetes significa mais ou menos 20 anos a menos de vida se eu não conseguir equilibrar a minha glicose. E equilibrar a glicose, gente, e aí seria né, falar de exames clínicos mesmo, para a gente entender, não é aquela medida que eu fico, gente, mas ó, todo dia de manhã a minha glicemia tá abaixo de 100. Não é isso, tá? Equilibrar rotineiramente na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? Porque a gente sabe que o aumento da glicose, o número, né, da glicose no nosso sangue, a quantidade de açúcar tá em constante variação, né? Só que a gente precisa entender que existe um valor que precisa ser mantido ali de variação. E a Organização Mundial de Saúde estima que a glicemia elevada, ou seja, descontrolada, é o terceiro fator de importância da causa de mortes prematuras no mundo. Então a gente precisa entender que a diabetes é uma doença séria, primeiro fator. Segundo fator, que a gente consegue sim viver melhor com a diabetes. Se a gente quiser mudar hábitos que estão muitas vezes arraigados na nossa rotina, tá? Bom, mais de 3 milhões, quase 4 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas ao diabetes no mundo, né? Por ano, ou seja, 8.700 mortes por dia, ou seja, a cada minuto, 6 pessoas no mundo morrem em decorrência da diabetes. A boa notícia é que o diabetes não é uma sentença de morte. Eu costumo dizer que a diabetes é uma sentença de vida se ela for tratada adequadamente, né? Eu sou uma pessoa que também já comecei, eu falo que eu comecei tarde a cuidar, né? Porque eu tenho pais diabéticos, então é uma coisa, mas é engraçado que a gente fica pensando assim, gente, eu já vou ter, então eu vou aproveitar enquanto eu não tenho. E é um pensamento muito errado, né? A gente precisa começar a cuidar hoje, porque a gente pode mudar, inclusive, o diagnóstico, né? Ou pelo menos retardar muito, em muitos anos, em décadas, esse diagnóstico.
A maior parte das pessoas enxerga diabetes assim, né? Ah, eu não vou tomar bebida açucarada, açúcar, eu não vou comer açúcar, eu não vou comer mais porcaria, né? Fast food, eu vou parar de comer pão, não sei vocês, mas eu amo pão, né? É uma coisa que eu não consigo tirar do meu dia a dia e não pretendo também. É, bolacha recheada, qualquer coisa, sobremesas, né? Mas a diabetes não é isso, ou não é só isso, né? Isso é o que a maioria das pessoas enxerga a diabetes, mas a diabetes é muito mais que isso, né? A diabetes tem relação com a interação da mente, do corpo, do espírito, tem relação íntima com alterações tanto hormonais quanto bioquímicas no nosso organismo, a alimentação, que é a principal, mas também deficiências nutricionais, falta de antioxidantes na nossa alimentação, poluentes, toxinas, sedentarismo. O sedentarismo é, assim, a pior coisa que a gente pode fazer pra gente quando a gente pensa em envelhecer, tá? Além disso, o estresse, né? Então, assim, se a gente vive num ambiente muito estressor, a gente sim tem problemas metabólicos que pioram o quadro de diabetes, né? E além disso, tanto o sistema imunológico quanto a microbiota intestinal. Todos esses fatores têm importância e relevância quando a gente pensa em diabetes tipo 2. Eu vou falar alimentação, claro, a gente vai falar isso, né, em outras aulas, outros encontros, mas aqui eu ainda queria falar de dois fatores, né, que comprovadamente têm relação com a diabetes. O primeiro que é o sedentarismo, né, gente? Não tem como falar, mas em nenhuma outra doença, o estilo de vida que a gente tem, né? Ou seja, melhores escolhas, um estilo de vida mais saudável. Quando a gente pensa tanto em alimentos quanto atividade física, nenhuma outra doença, além da diabetes, essa mudança do estilo de vida vai desempenhar um papel tão importante, tanto na prevenção quanto no tratamento, principalmente no tratamento. Então, assim, estamos aqui para poder falar que você precisa fazer atividade física. Já, né? Além de controlar a alimentação. A gente vai falar, principalmente nos encontros presenciais, a gente vai falar mais sobre isso. Mas isso é uma coisa que precisa ficar íntima, no nosso consciente, que a atividade física é inegociável, né? A principal causa, né, que acontece quando a gente faz atividade física é que melhora expressivelmente a sensibilidade à insulina. Então, quanto mais você faz, ou se você tem uma rotina de atividade física regular, a sua sensibilidade à insulina melhora automaticamente. Então, longe de falar assim, vou fazer atividade física para perder peso. Antes, muito antes disso, a atividade física vai melhorar a sua relação metabólica com a diabetes, tá? E microbiota intestinal. Então tem um trabalho que é até daqui de Goiás, né, que fala dessa microbiota, mas primeiro que a gente precisa entender que a microbiota intestinal desempenha um papel essencial na manutenção da nossa saúde como um todo, né? E quando ela está desequilibrada, uma das coisas, né, que o desequilíbrio dessa microbiota está intimamente ligado e associado à origem de algumas doenças, como obesidade e como diabetes tipo 2, tá? Esse artigo que eu coloquei aqui, ele é agora desse ano e o objetivo dele foi investigar evidências científicas sobre o efeito do exercício físico na modulação da microbiota intestinal, tá? Em indivíduos tanto que tinham obesidade e diabetes tipo 2. Porque quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente associa muito a dieta, né, a alimentação e a antibióticos, né? Mas o exercício físico, gente, é uma estratégia muito interessante, muito benéfica também para compor a microbiota intestinal, né? Principalmente relacionada a doenças metabólicas. Mas essa atividade precisa ser regular. Não adianta eu ir lá e fazer 1, 2 dias e parar o resto da semana. É regular, né? Precisa fazer parte da nossa rotina. Sabe quando a gente tem uma reunião que a gente pode faltar? Pois é, a gente tem que encarar a atividade física como essa reunião, tá? Não pode faltar. Porque não tem nenhum chefe que vai te demitir se você não for fazer atividade física. Mas tem que pensar que o chefe é a sua saúde, tá? O seu chefe é a sua saúde. E se você não faz atividade física, a sua saúde vai te cobrar,
É assim que a gente tem que pensar. Tem um estudo que é muito interessante quando a gente pensa na profundidade, né, e na importância que tem a microbiota intestinal para a nossa vida, tá? Então, indiretamente, qual a importância da alimentação, a importância que a alimentação exerce na nossa vida, né? É que a microbiota intestinal está ligada, inclusive, a fatores é, psicológicos, né? Ansiedade, depressão, tá? Tá tudo ligado com microbiota intestinal. Então, eu agradeço, estou à disposição. Esse aí é meu Instagram, a gente pode conversar por lá, fiquem à vontade. Nos encontraremos outras vezes. Muito obrigada, até mais.